Alan Fabrício Malinsky, estou como diretor executivo aqui da associação, que é a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia, do Oeste da Bahia, né? Então, a nossa associação ela tem como missão defender o interesse do produtor rural, tanto na esfera federal, estadual e municipal, né? Então, hoje nós temos mais de 1.300 associados, né, onde a gente busca assim, resolver o problema dos produtores, tanto na questão ambiental, na questão social, na questão agronômica, né, e também nas questões legislativas também, né. Então o objetivo da associação é esse, né, defender o interesse do produtor rural. Então hoje aqui as três principais culturas aqui do oeste da Bahia é soja, milho e algodão, né. Então, contando que hoje praticamente 90%, 90% dos nossos fertilizantes são importados, né? Então alguma parte do nosso fertilizante entra pela Bahia e parte também acaba entrando pelo Sudeste, né? Então, realmente é nosso modal da nossa, tanto da chegada dos nossos produtos quanto a saída, praticamente é 100% rodoviário ainda, né? Então, tanto de fertilizante como de defensivos agrícolas também, a maior parte do nosso defensivo agrícola também vem do Sudeste, né? Aí, falando um pouquinho da exportação da nossa soja, em torno de 75%, 80% é exportado pelos portos aqui de Salvador, né? O restante ele vai para São Luís. Mas quando a gente vai para a exportação do algodão, que é mais um container, né? Então praticamente 95% do nosso algodão é exportado pelo Porto de Santos, né? Muito pouco ainda aqui para os portos de Salvador, da Bahia, por devido, né, ter poucas rotas que passam por aqui, então isso acaba encarecendo um pouco a exportação do nosso algodão container pela Bahia, então ele acaba indo mais para o Sudeste para ser exportado. O nosso milho, praticamente ele é a grande parte consumido dentro do estado, e o que não é consumido aqui ele acaba indo para os estados do Nordeste, né? Então pouco milho acaba indo para o Sudeste, o Centro-Oeste e outras regiões, ele acaba subindo mesmo, né? Porque o nosso Nordeste ele é deficitário na produção e ele tem um alto consumo, então parte desse abastecimento vem com milho produzido tanto aqui na Bahia quanto no Mato Piba, essa região produtora aqui, né? Então seria dessa forma que tem a nossa entrada dos insumos e a nossa saída dos produtos aqui do oeste da Bahia. A nossa indústria aqui ainda é muito fraca, tanto é que até os frigoríficos que nós temos na região são pequenos ainda, né, que abastecem praticamente a região, tem pouca exportação de carnes, né? Por mais que nós sejamos um grande produtor de bovinos aqui, mas a gente vê que esse animal ele acaba indo para outra região para ser abatido, né? Então essa questão do nosso parque industrial aí, então a gente vê sim, tendo a FIOL, até que ela se interligue com a Norte e Sul, que aí sim existiria até a possibilidade de vir mais material industrializado, ou termos esse acesso, principalmente ao Centro-Oeste, ao Sudeste também, né? E isso incrementaria muito a indústria aqui da Bahia, porque a gente sabe que aqui a região de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães aqui, ele seria um bom polo de distribuição ali, né? Tanto para o Nordeste quanto para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e o Norte também, então isso ficaria como um bom centro de distribuição. Então a gente vê que a indústria teria muito a crescer aqui, né? Tanto é que nós já temos uma indústria de ração, a nossa pecuária é muito desenvolvida, a gente é exportador de animais aqui para outros estados, né? Principalmente animal acabado já para abate, porque justamente nós não temos essa indústria bem estabelecida aqui, né? Nós temos não só o problema de logística, mas o problema de energia elétrica também, que a Coelba não nos atende ainda, né? Tem uma promessa que nos próximos anos a gente vai ser bem atendido de energia elétrica também. Tanto é, para você ter uma ideia, recentemente 2 hipermercados se instalaram na região e tiveram que trabalhar com gerador, que nem energia elétrica tiveram. Mesma coisa que atrasou o início das atividades do moinho de trigo aqui devido à falta de energia elétrica. Então nós temos esse problema que realmente, melhorando a infraestrutura e melhorando essa questão de energia também, que acaba sendo infraestrutura também, né, a gente vê que o nosso polo industrial ele tem muito a crescer, né, tanto na agregação de valor do produto que produzimos,
assim como trazer a indústria para cá de tanto a metal mecânica, porque aqui a gente é muito dependente da indústria metal mecânica, tanto para construção de silos, construção de irrigação, né, entre outras demandas que está crescendo muito na região, né, e o produtor precisa muito. Então a gente vê, né, tendo essa infraestrutura melhorada, a região deve crescer muito também com relação à indústria. Eu acho que, tratando-se da FIOL, a expectativa é muito positiva, né, tanto pela possibilidade da entrada dos insumos virem pela FIOL, né, e também para desenvolver a indústria local. Né. A partir do momento que nós tivermos essa opção, tanto de levar produtos quanto trazer com uma certa velocidade e com um custo teoricamente mais baixo também, a gente vê a possibilidade da indústria também se desenvolver mais na região, não só de a gente exportar a matéria-prima, no caso da soja, do algodão e do milho também, que já começou também a ter um movimento de exportação do milho, né? Mas a gente vê que a possibilidade de entrar em indústria é muito grande. Temos o exemplo já aqui em Eduardo Magalhães do moinho de milho, de trigo, que ele entrou aqui, né? Vai começar a trabalhar na moagem de trigo, mas não somos autossuficientes no trigo ainda, então tem muito trigo que vai ser importado para abastecer esse moinho, né? E esse trigo, por enquanto, vai entrar pelos portos aqui de Salvador, né, da Bahia, e vai vir via rodoviária, né? Então, tanto a duplicação ou a melhoria da 242, como a finalização do trecho da FIOL, que vem até Barreiras, pelo menos, a gente vê com muitos bons olhos que, além de ter uma opção que acreditamos sim, que isso deve tornar o transporte mais competitivo, né? E também baixando um pouco o preço do transporte, né? A gente vê a grande possibilidade de termos um maior desenvolvimento da indústria local, para a gente agregar mais valor no produto, né? Não sermos só um exportador de matéria-prima, de commodities, mas sim, né, até a questão de exportar carne, exportar óleo, exportar farelo. Então a gente conseguir agregar isso dentro dos nossos produtos. É um modelo disso que nós vimos em Sorriso, né, na região do Mato Grosso, depois que abriu as rotas de exportação lá para o Meritituba, Itapetiara, né, entrou a indústria de etanol, e hoje o Mato Grosso, que era um grande exportador de milho, agora é um grande produtor de etanol, né, e consequentemente é um grande produtor de carnes também, porque com o resíduo da indústria de etanol, que é o DDG, possibilita implementar a indústria de proteína animal, tanto aves, suínos e principalmente bovinos. Então acreditamos que aqui existe sim essa possibilidade, até porque já existe o interesse até de uma empresa de etanol se instalar na região. Então, tendo essa melhoria na infraestrutura de transporte, acreditamos que isso deva assim, tornar mais ágil a vinda das empresas e também aumentar o número das empresas que aqui venham a se instalar. Porque aqui o polo produtivo, a partir do Eduardo Magalhães, praticamente é um Planalto só, né? Então a gente chega tanto no Piauí, Tocantins, no Maranhão, né? Tanto é que vários produtores plantam tanto na Bahia quanto nos demais estados. Então tem alguns produtores que já estão nos outros estados, né? E a gente vê da mesma forma, que para lá a infraestrutura até é mais carente do que aqui, né? Mas o polo, essa região, ela tem muito a crescer, né? Temos muito que avançar em infraestrutura, porque as cidades de lá ainda são mais precárias até do que aqui da Bahia, tanto é que a fronteira agrícola, então, nesse início ela acaba sofrendo com essa falta de infraestrutura, né? Mas tratando-se da chegada desses modais aí, eu acho que não só Bahia, mas todo esse polo tem muito a crescer, porque é muito próximo, né? Quando a gente fala de uma FIOL chegando do Eduardo Magalhães em Barreira, a gente vai estar falando que a produção vai estar a 300, 400 quilômetros num raio, né? Então, ou ela vem para a FIOL ou vai para o Norte e Sul, então nós estaríamos bem abastecidos aqui de um modal para escoar nossa produção e tanto para chegar bens industrializados, né? Então, acho que toda a região tem muito a ganhar, porque quando a gente fala Mato Piba, seria praticamente um estado dentro desses 4 estados, né? Então, ele está muito interligado e as demandas de um local são dos demais também. Nós tivemos já diversas reuniões, audiências, tanto com o ministro da Infraestrutura, que era o seu Tarcísio,
né, com a equipe dele também, até para tratar de algumas questões sobre o traçado dela, que tinha um momento que havia um desacordo sobre o traçado a partir do momento que chegava em Barreiras, né, sobre os pontos de abastecimento, né. Então a gente teve acompanhando, tivemos diversas reuniões, audiências com eles. Já estamos em contato com algumas empresas que pretendem participar do processo licitatório para operacionalizar, né, esse trecho também, né, fornecendo informações, fornecendo o potencial da região, até para essas empresas entenderem um pouco mais do que pode render isso para eles de uma forma econômica, né? Então a gente tem sim tratado constantemente desse assunto com os órgãos governamentais que coordenam, não diretamente com o BEC, porque o quarto BEC é mais operacional, ele não tem esse poder de decisão de alterar trecho, decidir onde vai ser colocado os transbordos, né? Então, mas mais com quem sim vai gerenciar isso. Tanto é que até na reunião que tivemos com o ministro, ele nos passou que quem vai definir onde serão instalados os transbordos é a empresa que irá ganhar a licitação de operacionalizar esse trecho, que é o trecho 2, se não me engano. Então quem vai definir isso são as empresas. Mas sim, a gente abastece com informações, tentando mostrar onde seriam os lugares mais adequados, né, que teria um apelo maior iria suprir com maior facilidade as nossas demandas, né? E também houve um outro momento de discutir, de levar a parte dela ou construir um anexo para ligar até o norte de Minas, né? Passando pelo sudoeste da Bahia, que tem uma área que está crescendo muito também de produção. Então, houve essas conversas, a gente está em constante contato com o pessoal para tentar, primeiramente, colaborar com informações para melhorar a tomada de decisão deles e, no que for possível, também contribuir com sugestões para definir, né, parte do trecho onde não está já o projeto executivo aprovado. Tendo principalmente essa ligação da FIOL com a Norte-Sul, né, então a partir do momento que nós tivermos um modal ferroviário e nós carregarmos o nosso produto, para nós independente se sair para o Porto do Norte ou Porto do Sul, né, ou se for por outro porto, né. Mas a gente vê sim que se fosse a distância para os portos aqui da Bahia, ele é muito menor e teria sim, isso traria uma melhor competitividade, uma maior valorização até no nosso produto, né. A gente sabe que quando a gente compara a área de mineração com a área do agronegócio, nossos volumes são muito pequenos ainda, né, por mais que a gente está falando de 10, 12 a 15 milhões de toneladas, né, mas quando a gente vai olhar, comparar com o minério, é um número muito pequeno, né, mas já é um número expressivo e a gente acredita sim que tendo essas opções de termos como exportar por esses portos, deve sim até aumentar a questão de frotas marítimas que vão rotas marítimas que vão passar na região, né, dando possibilidade sim até para a gente, né, até produtos mais distantes daqui serem exportados pela Bahia, né. Então a gente vê com muitos bons olhos e acreditamos sim que esse projeto seja realizado, que nós teremos muito a ganhar, tanto na chegada dos insumos, tanto fertilizante, defensivo, como na exportação dos grãos também, né. Então é um desejo nosso que esse porto não fique só na questão da mineração, mas que seja assim, bem desenvolvida também, bem implementada a questão do agronegócio, que precisa ser algo, né, não dá para usar a mesma estrutura que é utilizada na mineração, tem que ser uma estrutura construída, né, direcionada para o nosso produto, né. Então a gente sim vê com bons olhos e acreditamos que isso vá, né, tendo andamento do trecho aqui, que vá sim pintar o interesse desse investimento, porque os volumes, tratando-se de agronegócio, já são bem expressivos, né. A associação aqui ela é totalmente contra o desmatamento ilegal, né. Mas a gente sabe que hoje o Brasil tem um dos códigos florestal, um dos mais rigorosos do mundo, quando a gente analisa,
Tanto é que o nosso produtor aqui ele tem que ter dentro da sua área em torno de 35% da sua área preservada, que não pode ser alterado, né? Então a questão de desmatamento ilegal nós somos totalmente contra, mas desmatamento legal, onde são cumpridas todas as legislações, né, todas as normativas, a gente é totalmente favorável, até para ter essa expansão. A gente sabe que onde entra o agronegócio traz o desenvolvimento, né? Se a gente comparar os IDHs da cidade onde tem agronegócio e de onde não tem, né? E tratando-se de uma obra de infraestrutura como é a ferrovia, né, quando a gente analisa o impacto ambiental que ela vai ter, é muito menor do que uma rodovia, né? Muito menor do que a quantidade de caminhões que estão rodando numa rodovia diariamente, né? E também os impactos sociais de uma rodovia, né? Os acidentes, quantas famílias perdem os seus entes queridos em acidentes de trânsito e tudo mais. Então, quando a gente faz uma comparação tanto de análise ambiental quanto social, a gente vê que o impacto de uma ferrovia é muito menor, né? Então, por isso que a gente vê que obras de infraestrutura são primordiais para o país se desenvolver, continuar transferindo riqueza, gerando emprego e tudo mais. Então, a gente, logicamente, né, a gente sabe que para um projeto desse tem acompanhamento do Ministério Público, tem acompanhamento de todas as instituições, né, que estão aí para vigilar, ser vigilante desses trabalhos, né? Então, sendo feito de forma legal, nós apoiamos. Logicamente, se tiver algo ilegal, não será de nosso apoio. Mas sabemos que qualquer obra de infraestrutura vai ter um certo impacto. A questão é como será corrigido isso para reduzir da melhor forma possível o tamanho desse impacto, né? Nós estamos numa região aqui que ela é muito desabastecida do apoio do governo, quando a gente vê dessa forma. Tanto é, como já falamos, infraestrutura é muito defasada, tanto ferrovias, rodovias e energia elétrica, né? Quando a gente vai para as estradas vicinais aqui, muitas das situações, né, é o produtor que tem que dar conta de abrir sua estrada, de manter as suas estradas, né? Mas por outro lado a gente tem um acesso a gente tem um diálogo muito positivo, tanto com o governo estadual, municipal e federal, porque a gente constrói sim a nossa lista de demandas para o setor, a gente conversa, leva essas demandas para os nossos governantes e dentro do possível a gente acaba sendo atendido em algumas situações, né? Então a gente vê que o diálogo ele acontece, né? Mas muitas vezes as demandas não são resolvidas na velocidade que deveria, ainda mais tratando-se de uma região que ela gera tanto em riqueza, tanto na produção de alimento, na geração de empregos, na geração de renda para tantas famílias da região, para toda essa região do oeste, né? Mas a gente vê que, sim, quando se fala em obras de infraestrutura, a velocidade não é a mesma da demanda que vai surgindo, né? Mas temos uma boa comunicação, sim, todos os nossos representantes sabem, sim, das demandas que temos, mas a gente sabe também que o Brasil passa uma certa dificuldade que nem tudo pode ser resolvido tão rapidamente também, né? Mas a interlocução é muito boa, sim, né? Dentro do possível tem sido boa, sim. Daí isso a gente não tem tratado com prioridade, até, né, não é de tanto conhecimento nosso, mais detalhes sobre isso, até porque nós temos muitas demandas, né, para serem supridas aqui para a região, né? Então nós não temos nenhuma ferrovia que chegue aqui, nem estradas de qualidade que chegam aqui para os portos mais próximos, então nem nos daria muito espaço para discutir uma ilha, por mais que em certos momentos já venha em pauta. Mas a nossa prioridade, sim, nesse momento é focando aqui mais o nosso escoamento e o recebimento dos nossos produtos que vêm mais dos portos aqui brasileiros, né? Então, essa integração com o Mercosul, né, a gente vê também com bons olhos, né? Por mais que hoje grande parte da nossa soja saia pelos portos aqui da Bahia, né, por mais que o nosso algodão vá pelo centro-sul, né, sudeste, né, mas a gente vê com bons olhos isso, né, porque a gente sabe que tendo uma boa malha ferroviária, boa infraestrutura, a gente pode sim, né, melhorar o recebimento de produtos industrializados através disso, que vai baratear o custo, vai tornar mais competitivo,
né? Tanto não só bens industrializados, mas como bens alimentícios, bebidas, né? Bens processados, e também vai dar condições de desenvolver uma melhor indústria aqui na região, né? Então a gente vê com muito bons olhos chegando a FIOL, né? Estamos na torcida que ela chegue logo mesmo, que ela finalize, que ela entre em operação, né? Porque se nós não tivermos o básico, não tem nem como a gente pensar em ligar isso para o Mercosul. Não temos nenhuma ligação do Porto até aqui, como eu já vou pensar numa ligação com o Mercosul também, né? Então é algo lógico que a gente, olhando à frente, isso é muito interessante, isso faz parte, né? Quando a gente trata de planejamento, visão futura, mas olhando hoje, não temos nenhum básico para a gente começar a discutir, né? Nenhuma BR duplicada nós não temos nenhuma ferrovia, né? Então, para ver a dificuldade que é, então por isso que aqui o produto, os insumos que a gente utiliza chegam num valor muito mais alto, porque grande parte vem sim dos portos de São Paulo, né? Do sul, do sudeste, né? E isso faz com que os insumos cheguem mais caros aqui. Isso tira a competitividade do produtor. Então, isso tira a competitividade da indústria, uma série de fatores, né? Então, a gente vê primeiro, acho que tratando em prioridade, sim, né? Que chegue e que comece a operacionalizar primeiro a FIOL, para depois ter, de repente, a melhoria da rodovia, para né? Em seguida a gente pensar e incentivar, sim, essas interligações aí com o Mercosul e com outras regiões também, né? Mas hoje, tratada com prioridade, sim, é o que vai resolver nosso problema nesse momento, que é a gente conseguir escoar e receber produto, né, dos portos mais próximos, que seria o caso da Bahia. Falando então da Bahia Farm Show, hoje é uma feira que ela já é a terceira do Brasil em número de negócio, né? Então você vê uma feira aqui no oeste da Bahia, que ela trata do Mato Piba, né, ter maior destaque do que as feiras do sul, né, como a de Ombitoque, a feira tradicional de Cascavel, né, e a gente ficar, né, em terceiro lugar em número de negócios. Isso mostra todo o potencial que tem a região, né? Então, tanto na produção como na agregação de valor, né? A expectativa de vir indústrias para cá, né? Então eu acho que isso é um bom exemplo de que acaba refletindo, né, onde estamos e aonde nós podemos chegar, né? Que a gente vê que o produtor aqui dessa região do Mato Piba, diferentemente das demais regiões do Brasil, nós não temos condições de fazer 2 safras no mesmo ano. Então a gente não tem chance de errar, a gente tem que investir, né, ser o mais assertivo possível. Então a gente vê que aqui sim o produtor que investe em tecnologia, que não tem medo de arriscar, né, quando a gente fala em buscar novas tecnologias. E eu acho que se a gente melhorar essa questão da logística, isso vai trazer mais competitividade, a gente vai ser abastecido de produtos mais, digamos assim, a gente vai conseguir competir com outras regiões do Brasil em questão de custo, né? Isso vai tornar nosso produtor mais competitivo e isso sim deve abrir espaço para um grande crescimento local, né? Geração de emprego, transferência de renda e tudo mais. Então a gente vê que o potencial aqui existe sim, né? É só questão mesmo de a gente ter essas melhorias de infraestrutura aí, como você falou, né? Modal ferroviário, melhorar nosso rodoviário, energia elétrica, comunicações, internet, entre outros, né? Então acho que o caminho é esse.